Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite abordando uma importante questão da reforma tributária, que trata diretamente sobre o Simples Nacional. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando a necessidade legal do preenchimento adequado das notas fiscais, seja de venda de mercadorias ou de prestação de serviços. O advogado Marcos Bernardini orientando os consumidores sobre fraudes bancárias. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe José Ricardo dos Santos Luz Júnior, CEO do Lead China. Fique conosco. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, tem se colocado que na reforma tributária não será tocado no Simples Nacional. Ou seja, estão assegurando a manutenção do Simples Nacional. Todavia, o que nós identificamos na PEC que foi aprovada, que agora está sendo examinada no Senado, é que diferente do que se tem hoje, onde se permite mesmo a empresa do Simples Nacional transferir créditos tributários do PIS e do COFINS, em algumas situações até mesmo do ICMS, pela redação atual que foi aprovada na Câmara, a empresa que adquirir insumos de uma outra empresa optante do Simples Nacional não poderá aproveitar créditos do PIS, COFINS ou do ICMS. Significa, portanto, um ônus ou para o adquirente, ou então ele vai impor à micro e pequena empresa optante do Simples que mude o seu regime tributário ou mesmo que conceda um desconto relativo a esse crédito que ele pede. O que nós precisamos, portanto, é que haja a adequação dentro do Senado, agora nessa votação da reforma tributária, de maneira a não haver um retrocesso, uma desvantagem para as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Senão ela vai ou ficar com dois regimes tributários, o do Simples e o outro ainda do IBS, do CBS, onde pode haver a transferência do crédito tributário, aumentando a burocracia, aumentando todo esse trabalho, ou então impondo ainda um ônus maior, onde ou ela não permite a transferência desse crédito, ou vai ter que dar um desconto para o seu cliente. O Simples quer que seja assegurado o Simples Nacional nas condições atuais, com legalidade, com equidade, ou seja, que a empresa possa transferir, que o adquirente possa apropriar créditos tributários como é feito hoje, e não um retrocesso, não aumentar o ônus e a burocracia para a micro e a pequena empresa optante do Simples Nacional. Portanto, vamos trabalhar e já estamos trabalhando arduamente junto ao Senado Federal para que essa distorção seja corrigida e permita, então, a manutenção do Simples Nacional nos moldes atuais, transferindo o crédito tributário, assegurando a atividade empreendedora, assegurando a formalidade da micro e da pequena empresa, a maior geradora de emprego e renda do país. A nota fiscal é um instrumento jurídico, é um documento fiscal adequado para acompanhar as mercadorias do transporte, no transporte ao seu destino final, ao destinatário. Nenhuma informação é desnecessária se constante na nota fiscal. Não raras vezes há a falta da natureza da operação objetiva, venda de mercadorias, remessa para conserto, a aposição da CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, de 4 dígitos que se estabelecem de acordo com a natureza da operação. Deve ser precisa a informação. Na nota fiscal que acompanha a mercadoria, você deve apor a data da emissão, impreterivelmente, a data da saída da mercadoria, os dados do transportador, dados absolutos, o nome do transportador, a placa, se pessoa física ou jurídica, o peso da mercadoria, como não, o peso bruto, o peso líquido. Já nas operações de prestação de serviços, a mesma coisa. Na nota de prestação de serviços,
você informa ao tomador de serviços as condições nas quais o serviço foi efetivamente prestado. Na nota fiscal de venda de mercadorias tributadas, você garante a tradição jurídica na obrigação de dar, prevista no Código Civil. Você deve tributar, obviamente, as operações e quando, atenção, não tributada uma operação, você deve apor, mencionar no corpo da nota fiscal qual é o termo de exoneração, o termo da isenção, da não incidência fiscal. Já nas notas de prestação de serviços, muita atenção para discriminar cabalmente qual foi a prestação de serviços realizada, qual é o vencimento, e importante. Determinados serviços prestados, você deve apor, mencionar se existem tributos retidos na fonte, tributos retidos pela fonte pagadora. O documento fiscal, a nota fiscal, deve, per si, ter todos os elementos que nela estão sujeitos, devem ser colocados, apostos, todas as informações, sob pena de haver, para aquele contribuinte que porventura não indicou todas as informações cabíveis, a famosa sanção fiscal, a multa fiscal administrativa pela falta das informações obrigatórias previstas na legislação fiscal. Foi claro? Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação e nos vemos numa próxima oportunidade. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Com o aumento da tecnologia, principalmente em serviços, produtos, se aumenta também a possibilidade de golpes, fraudes, principalmente no ramo bancário. Hoje você não vê mais um banco sendo assaltado pessoalmente, mas muitas são as fraudes que acontecem. E é o consumidor a vítima, muitas vezes, desse tipo de fraude. Não é uma ou duas vezes que a gente acaba vendo notícia de um consumidor que teve o seu cartão clonado, a sua conta invadida, o seu aplicativo bancário bloqueado, o seu internet banking com algum tipo de problema. Então, muitas são as situações. E o consumidor ele precisa se prevenir de alguma forma. É óbvio que a responsabilidade por isso é do banco, é dele, então, o dever de trazer segurança ao consumidor. E o consumidor, na medida do possível, se proteger e não cair em algumas armadilhas de alguns golpistas, de alguns fraudadores. Por conta disso, evite, de toda forma, clicar em qualquer tipo de mensagem, e-mail ou aplicativo que não seja confiável. Muitos desses aplicativos ou desses e-mails acabam baixando programas, baixando ali vírus ou algum tipo de programa que rouba senha ou traga algum tipo de bloqueio no seu celular, exatamente para pegar a senha, entrar no aplicativo, fazer transações, impedindo, inclusive, que você possa fazer corretamente a transação. Na dúvida, não clique em nada, não baixe nenhum aplicativo que não seja confiável, nunca dê a sua senha por telefone, por aplicativo ou por mensagem. Então, fique atento, acompanhe todas as suas transações e o banco ele tem responsabilidade por qualquer eventual prejuízo que você tenha em razão disso. Na dúvida, procure o Banco Central, faça uma reclamação no Banco Central ou no Procon do seu estado. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem?
Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Ricardo dos Santos Luz Júnior, co-chairman e CEO do NIDI China. Fez MBA em Pequim. É um especialista no tema China. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez aqui no estúdio do Simp. Muito obrigado. Zé Ricardo, nos fala um pouquinho dessa mudança internacional que está ocorrendo, por exemplo, em relação ao BRICS. O BRICS está passando hoje por um grande desafio, né? Um desafio importante, inclusive porque acabou de ser realizado, né, o encontro dos BRICS lá em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto de 2023, na qual foram debatidos diversos temas, dentre eles alguns extremamente relevantes para o novo contexto dos BRICS no mundo. Sim. É notório que o BRICS hoje tem um papel de fortalecer a sua comunicação do Sul Global. Ou seja, o que é o Sul Global? É a comunicação dos países em desenvolvimento. Hoje os BRICS eles têm voz, eles têm musculatura, né? E eles querem oferecer uma nova alternativa para a cooperação diplomática, além disso também para a reforma das instituições financeiras globais, como o próprio nascimento do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? O New Development Bank. Então, esse papel que o BRICS tem tomado hoje tem afetado todo mundo. Sim. Até porque, se analisarmos como é que é hoje o mapa ou a geografia dos BRICS, os BRICS são responsáveis hoje por 26% de todo o PIB mundial, né? Eles representam 26%, e 41% de toda a população mundial, sem contar os novos integrantes que acabaram de entrar. O BRICS Plus, né, o BRICS+, que é o BRICS em expansão, de acordo com essa última conferência, houve adesão de 6 países: a Argentina, a Etiópia, o Egito, o Irã, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Então, com essa inclusão, nós tivemos um aumento da representação dos BRICS, né, de 41% para 46% da população mundial, um aumento da exportação de 20% para 25% de toda a exportação do mundo e, por fim, de 26% para 29% do PIB, né, o Produto Interno Bruto do mundo, ou seja, uma maior representatividade e uma alternativa para a reforma da governança global e um multilateralismo inclusivo. Traduzindo de uma forma bem mais simples, é um novo desenho mundial que está aí colocado, onde se coloca uma moeda nova, onde se coloca novos meios de pagamento, ou seja, praticamente metade da população mundial dizendo que querem uma nova forma de governança no mundo, é isso? Exatamente isso. Os BRICS não são contra o uso da moeda. Sim, do claro, dólar. Claro. A moeda do dólar é uma moeda internacional que se usa na importação e exportação em todo o mundo. Sim. O que o BRICS tem debatido é sobre a construção, né, de alternativas. Sim. Alternativas ao uso da moeda. Tanto que hoje é falado sobre a desdolarização. Sim. A desdolarização, uma das alternativas, já acontece, por exemplo, entre o Brasil e a China. Os bancos entre o Brasil e China já desenvolveram, né, o uso do yuan ou do renminbi, que é a moeda do povo, nas importações e exportações. Então, entre o Brasil e China já há o uso da moeda chinesa. Sim. Isso
por consequência tem uma velocidade na transação, né? Então um custo de tempo e também um custo operacional pela flutuação do dólar. O fato de você usar uma moeda do yuan entre Brasil e China já diminui a flutuação, né, causada pelo dólar. A volatilidade do preço, é isso? Fica mais em conta. Bem, isto está caminhando rapidamente para mudanças. Mas não vamos esquecer que, atrás de tudo isso, a China, agora em setembro, comemora 10 anos da Rota da Seda. Como é que isto interfere ou ajuda nesse cenário mundial? Esse é um ótimo ponto, inclusive porque com essa celebração dos 10 anos do Cinturão em Rota, né, que é a nova Rota da Seda, a rota marítima e terrestre, temos visto um desenvolvimento e um fomento não só da infraestrutura, como também da economia digital. E quando eu falo economia digital, a gente também não pode se esquecer da telecomunicação 5G, da inteligência artificial, do IoT, que é a internet das coisas, a computação em nuvem, o blockchain e diversas outras tecnologias que trazem maior benefício diretamente para toda a população. E é claro que nessa Rota da Seda há uma intensificação do intercâmbio nas áreas educacional, aeroespacial, na parte de agricultura sustentável, né? Então tem um elo de interligação se analisarmos os pilares, né, que fomentam os BRICS, por exemplo. Os BRICS têm se pautado na sustentabilidade, na tecnologia e na inclusão. É um modelo de cooperação que, sem dúvida alguma, a Rota da Seda ela pode ser uma alternativa, sim, para o desenvolvimento desses países em desenvolvimento. Isto está ocorrendo há 10 anos. Há 10 anos. Qual é a velocidade dessa implementação? Está acima do desejado, dentro do desejado, abaixo? Qual a sua avaliação desse processo todo? O presidente Xi Jinping estabeleceu a política do Cinturão em Rota em 2013. Então são 10 anos dessa alternativa e temos visto aí o desenvolvimento maciço de investimentos em países em desenvolvimento na área de logística, na área de infraestrutura, por exemplo, da construção de modais aeroportuários, portuários, malha ferroviária, dentre outros. E temos visto também a construção, né, do zero em alguns países em relação a uma economia digital, o comércio eletrônico, sim, a telecomunicação 5G. Todas essas tecnologias, elas beneficiam diretamente e indiretamente as populações locais. E nós temos visto a América Latina aderindo majoritariamente à política do Cinturão em Rota, como também o continente africano, o continente asiático, né, de uma forma muito exitosa. Há, claro, que uma série de desafios, né, mas acredito que cada país está tendo a sua interlocução com a China para verificar qual que é o modelo mais viável para essa aproximação. Este processo, claro, que afeta diretamente vários países e o Brasil. Nos conte alguns exemplos de sucesso da integração empresarial China-Brasil. O Brasil e China têm uma relação muito exitosa, muito bem sucedida. É uma cooperação ganha-ganha, de respeito mútuo, reciprocidade. Nós vamos comemorar a relação agora em agosto de 2023. Brasil e China estão celebrando 49 anos dessa relação diplomática, né? Uma relação que começou em 1974. No ano que vem, em 2024, são 50 anos de uma parceria global estratégica. O que quer dizer isso? São poucos países no mundo que a China considera como um parceiro global estratégico, uma cooperação abrangente. O Brasil é um deles. E o Brasil tem se beneficiado, sim, especialmente agora com a visita do presidente da República do Brasil à China, né, no começo de 2023, nós tivemos aí uma celebração da relação Brasil-China numa nova era, baseado nessa questão de reindustrialização sustentável, ou como o próprio vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, comentou, uma neoindustrialização,
porque a China vai ajudar muito na questão Sim. da agricultura sustentável e na manufatura inteligente. Então nós temos visto a China como um parceiro estratégico, não só em termos da intensificação da importação e exportação brasileira. A China é um grande player, né, um grande ator nessa relação, como também a China tem investido maciçamente no Brasil através do investimento estrangeiro direto. Investimento estrangeiro direto em diversos segmentos. O segmento de infraestrutura, o segmento de energia. Energia, eu falo não só dos combustíveis fósseis como o petróleo, como também da energia limpa, né? A própria vinda dos carros elétricos aqui para o Brasil, né? Isso tudo tem trazido benefícios e vantagens ao mercado brasileiro. Existe, indiscutivelmente, uma diferença cultural da China e do Brasil. Essa integração nas empresas, claro que a nível macro está mais do que claro, 49 anos indo para 50 anos, e nas empresas, isso tem sido exitoso também, tem sido factível? Qual tem sido sua experiência nisso? Brasil e China, em questão de distância territorial, nós temos 17 mil quilômetros. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma integração cada vez maior com o povo chinês. Só no estado de São Paulo, há aproximadamente 300 mil chineses já vivendo aqui, né? Como os brasileiros. É claro que há uma série de diferenças culturais, tanto na parte de relacionamento interpessoal, como também na cultura de negócios. Mas esses desafios, esses ajustes, eles são naturais como qualquer outra cultura. Que levam à evolução, é isso? Que levam à evolução. Bom, comenta-se na grande imprensa que a China está com um problema interno de não crescimento, de empresas em dificuldade econômica. Qual a sua visão desse cenário? Eu acredito que a China, essa não é a primeira crise, né? A China tem passado por diversos desafios, mas eu entendo que há uma série de alternativas que a China tem implementado para ultrapassar, para vencer esses desafios e continuar crescendo. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que a partir da abertura do mercado, né, da reforma política, econômica e social, em 1978, pelo Deng Xiaoping, a China, de acordo com o Banco Mundial, ela tirou 770 milhões de pessoas da pobreza extrema, de 78 até 2020. Dr. José Ricardo dos Santos Lu Júnior, nós queremos agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos, o brilhantismo e o seu conhecimento sobre a China, que transmitiu a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br